Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmos 126, 3. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, como estamos felizes, Senhor. Como estamos gratos a Ti pela oportunidade que nos deste de Te servir mais ainda. Como estamos felizes por estarmos aqui reunidos entre amigos e irmãos. Muito obrigado, Senhor, por ter confiado a nós a Tua obra. E nós lhe pedimos nesta noite que o Teu Santo Espírito possa trabalhar livremente em nossos corações, falando que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos para entender a Tua mensagem aos nossos corações e que nós possamos continuar a realizar a Tua obra como Tu queres, Senhor. Esteja com a Maria e o Célio, que ainda estão lá em Pedro de Toledo. Abençoa, Senhor, o trabalho deles. Lhe agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a Maria e que todos os anos da vida dela possam ser assim, Te servindo, Senhor. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai ver aqui no nosso telão, assim que nós chegamos em Pedro de Toledo. Para você que não sabe, a nossa igreja esteve durante os dias de carnaval, ali na cidade de Pedro de Toledo, 160 quilômetros da capital, pouquinho para frente de Peruíbe, e eu, mais a Maria, o Célio, o Marco, e em seguida o irmão Paula e a Meire, nós chegamos logo na sexta-feira à tarde, e assim que chegamos, nós nos reunimos ali mesmo na casa do missionário, e oramos a Deus, pedindo por mais uma programação que iria acontecer. Em seguida, então, saímos já para resolver as questões que nós ainda precisávamos. E eu, a Maria e mais uma missionária que nos acompanhou no trabalho, a irmã Márcia Salgado, que trabalha ali na região de Santos, nós saímos fazer o roteiro da passeata. E nós andamos ali pelas ruas em torno do colégio, do ginásio onde nós ficamos, e pudemos então traçar o caminho que seria efetivamente o início do nosso trabalho. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e eu quero que você preste atenção em cada detalhe do que aqui for feito ou dito hoje, nas fotos que você vai ver, porque o ano que vem eu creio que você vai poder estar lá. Se Deus assim permitir, e que nós tenhamos vida, nós possamos oferecer em louvor a Ele, porque foi maravilhoso demais, irmãos. A alegria de participar é algo que não tem medida. Por isso nós escolhemos esse hino, queremos cantar com os irmãos. A Deus demos glória. Hino 228 do HCC. Vamos ficar em pé para entoar o hino?
podeis assentar. Quando a gente chega no ID, a primeira atividade que a gente tem logo no sábado pela manhã, nós chamamos de passeata. Então, nós saímos pelas ruas da cidade, distribuindo convite e, assim, levando essa faixa, pirulito. Nós tivemos um rapaz ali, que vocês conseguem reconhecer quem é, uma belíssima voz falando ao som e chamando, então, convidando as pessoas da cidade a irem visitar o ginásio, assistirem às programações. E as nossas crianças também, elas subiram no caminhão e piu-piu, frajola, é uma festa. Olha só, a gente andando. O que acontece é que antigamente nós tínhamos muito mais pessoas no ID, então fazia muito mais volume. Agora a gente tem o pessoal do ônibus, né, umas 50 pessoas, mais alguns que já têm chegado às 10 horas da manhã, e aí a gente consegue juntar essa turma. Fomos no trajeto até a praça central da cidade, e aonde fica a rodoviária, ali paramos e distribuímos convites, espalhamos ali pelo centro, e depois saímos para um bairro mais afastado, onde nós pudemos distribuir e convidar muito mais pessoas. Saímos um pouco do centro e avançamos para os bairros. Eu quero convidar aqui a Keila. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho que é feito pela manhã, Kids Game. Eu coloquei essa foto do Miguel porque eu acho que ela representa o espírito que a gente estava no final da passeata. Era uma alegria só. O nosso trabalho havia começado. Boa noite, irmãos. A gente faz o Kids Games domingo e segunda de manhã. O que é o Kids Games, para quem nunca foi no ID? É um circuito de brincadeiras, em que cada brincadeira tem uma aplicação. Então a gente faz, por exemplo, o jogo da velha. E aí a gente faz uma aplicação com eles. Olha, no jogo da velha vocês tiveram que escolher um caminho certo. Você não podia escolher qualquer caminho. Então, assim, na nossa vida também, a gente pode escolher qualquer caminho. A gente tem que escolher o caminho certo, que é Jesus. A gente faz uma aplicação baseada nas brincadeiras. E antes de cada brincadeira, eles têm que repetir a senha. Tem uma senha para começar o jogo, que é João 3,16. Então, acho que uma das coisas mais legais do Kids Games é fazer eles repetirem umas 4, 5, 6 vezes João 3,16. Talvez seja longo, mas muitos decoram. A gente cantou uma música também com eles. Então, foi um trabalho muito legal. Nós tivemos 20 crianças no primeiro dia e 12 no segundo dia. Nós não contamos decisões, mas quando a gente fala para eles, olha, quem entendeu de verdade que é pecador, que quer Jesus como seu Salvador para limpar o seu coração, para te perdoar dos pecados, faz essa oração comigo. E vários repetem, a gente ouve a voz deles no fundo. Então é um trabalho muito especial. E aí eu pedi para a Raquel trazer um pouquinho assim, do que é esse contato com essas crianças. A diferença do Kids Games para Tarde Feliz é essa proximidade, né? Eu estava dividindo aconselhamento com a Bianca e com o Igor. E é diferente quando você senta ali pertinho da criança, conversa com ela, olhando nas carinhas assim. E uma das brincadeiras era batata quente. E quando a gente vai fazer a aplicação dessa brincadeira, a gente faz uma metáfora, né? Ah, e se essa batata quente fosse um problema, né? Você não pode jogar para qualquer um, né? O que você faria com isso? E aí eu perguntei para as crianças, né? Elas estavam numa roda, prestando muita atenção, que foi até interessante que em alguns lugares elas ficam conversando, ficam distraídas, e lá elas estavam todas muito atentas. E aí eu perguntei, falei, quem aqui tem um problema? Aí algumas levantaram a mãozinha assim, e uma menininha que estava bem na minha frente falou assim, eu tenho um problemão. Eu falei, qual que é o seu problema? Ela falou assim, a minha mãe e meu pai brigam muito, a minha mãe quase matou meu pai uma vez. E aquilo mexeu comigo porque assim, aí a gente vê, né? A gente às vezes olha para aquelas crianças e pensa que todos os problemas delas são, eu posso brincar de amarelinha hoje ou de pega-pega, né? Mas não, elas moram num mundo muito feio, um mundo que atinge elas diretamente, que elas sentem e que elas veem. E aí a aplicação era justamente essa, sabe esse seu problemão? Você entrega para Jesus. Era o último dia, eu não pude ver se ela veio na Tarde Feliz e eu não vi a mãe dela à noite lá.
Mas eu confio em Deus, que aquela mensagem do entrega seu problema para Jesus ficou no coração daquela criança. Então, isso só reforçou para mim o quão importante é esse trabalho do Kids Games, de evangelizar a criança ali pessoalmente. Foi muito especial. O Igor vai falar um pouquinho da Tarde Feliz, da qual ele dirigiu a programação. Boa noite. Então, esse foi o primeiro ano que a Adriana me chamou para dirigir, né, a Tarde Feliz. E foi uma experiência assim única, foi muito especial. Foi muito engraçado que assim, no primeiro dia a gente se preparou, né? Todo mundo, quem participa sabe como é que é, muita coisa e tal. A gente olhava assim por trás da cortina, tinha 3 crianças. Meu Deus, tem 3 crianças, tem 15 pessoas participando de 3 crianças, como é que a gente vai fazer? A Adriana virou e falou, a gente vai fazer igualzinho aqui, não importa, a gente vai fazer igualzinho, a gente vai fazer não sei o quê. E a gente entrou aquela animação lá, vai pessoal, e as 3 criançazinhas sentadas, e agora? Não, vamos lá. Então aí foi chegando, a gente foi se soltando, as crianças foram se soltando, e é muito legal, assim, você ver como elas reagem, assim, né? E é muito engraçado porque na Tarde Feliz você tem que ser muito criativo, né? Fala, caramba, como é que a gente vai animar essas crianças? Aí, né, eu e o Rafa que apresentamos. Rafa, vamos bolar alguma coisa, vamos fazer vivo ou morto aqui. Beleza, aí chegou lá, fazer vivo ou morto. Agora vamos chamar cada criança aqui para falar uma coisa. Vamos fazer um trenzinho aqui com a galera. E é muito engraçado, outra coisa que aconteceu legal foi assim, muitas mães vieram. Aí a Adriana chegou, avisa que vai ter, vamos fazer uma programação para as mães, né? Que tal, não sei o que, fazer, acho que era brigadeiro. E é muito engraçado que as mães não queriam sair. As mães queriam ficar lá pulando, brincando de homenzinho torto. E o mais legal é que muitos adultos aceitavam Jesus na Tarde Feliz, assim. Eu fiquei surpreso. Muitas vezes eu já ouvi assim, o Coral Jovem é o carro-chefe do ID, né? Mas, irmãos, a Tarde Feliz faz um trabalho incrível com as histórias, com todo o processo, assim, que leva tantas crianças nessa fase, que toda a gente sabe que é uma fase que as crianças estão absorvendo tanta coisa, né? Estão aprendendo tanto, assim, e eu tenho certeza que ficou no coração delas cada uma daquelas histórias, ninguém vai esquecer a história do Bartimeu ou do Jonas, e nada disso. E no último dia tinha um monte de crianças, brincavam, se soltavam, iam lá na frente, sabe? Foi realmente uma bênção. Eu estou lembrando aqui de uma criança, que até foi a Renata, não estou vendo a Renata aqui, cadê a Renata? A Renata ia saindo do ginásio e ouviu os 2 meninos conversando, e o menino disse o seguinte, esse foi o carnaval mais legal, mais diferente que nós já tivemos. Então isso é muito bom, né? Saber que nós fizemos diferença na vida deles. Vamos continuar então louvando ao Senhor. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. E como os amados viram, nós fomos lá para Pedro de Toledo para fazer a diferença. Fazer um carnaval diferente para aquele pessoal. E ter um carnaval diferente também, né? Com Cristo, com Jesus. E certamente essa cidade foi muito impactada. Vamos louvar ao Senhor. Vamos lá?
minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Amém. Vamos declarar que Cristo é nossa porção, amém? Vamos lá? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Vamos lá, tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida. É difícil cantar essa música. Vamos lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. A gente pode se sentar. Gabi, um dos trabalhos, então, que nós realizamos lá foi o evangelismo. No evangelismo dessa vez, nós fizemos algo diferente. Nós preparamos um rápido treinamento que foi algo de 50 minutos,
não passou assim de 1 hora. Pode passar, por favor, a próxima foto. Então, a irmã Márcia Salgado, que nós convidamos, como eu disse anteriormente, ela nos fez uma explicação sobre o material que nós estávamos utilizando. Usamos aquele folheto Jesus Transforma, da Junta de Missões Nacionais, e o Como Ter a Vida Eterna. E os irmãos que trabalharam o tempo todo no evangelismo, eles foram assim, a maior base para esse treinamento. Pode passar a foto, por favor? Isso. E ali, então, após esse treinamento, pode passar. Então, fomos divididos em grupos, 3 grupos, e esses grupos se dividiam para cobrir a cidade. Eles se reuniram e saíram, então, às ruas. A Gabriela, então, vai nos dar um testemunho do evangelismo. Boa noite. O evangelismo esse ano foi um pouco diferente. Nós não só entregamos convite, né? Nós fomos desafiados pela missionária a chegar no ponto de falar do amor de Deus e de Jesus, a salvação em si. Foi muito especial. Eu até comentei com a nossa equipe de missões que esse ano acho que Deus trabalhou na nossa vida. Acho que para nossas experiências pessoais, né? Para levar para a nossa vida como falar do amor de Deus. Foi muito especial. E lá nós tivemos um momento na praça. Nós passamos por 2 senhoras e a missionária tinha uma ousadia muito grande. Ela chegava nas pessoas, eu olhava e falava: esse eu vou falar de Jesus. E foi muito especial para a gente, né? Ela nos desafiou realmente. Lá tinha uma moça que era católica, uma que era espírita. Nós falamos de Jesus para elas duas. E elas quiseram aceitar Jesus. A católica ficou um pouco mais reservada, mas a espírita aceitou Jesus. Ela pediu que nós estivéssemos acompanhando ela. Na verdade, ela não é da cidade, ela estava viajando por lá, mas ela era da mesma cidade que a missionária. Então, ela quis acompanhamento e isso foi muito especial, porque os espíritas são mais fechados, né? E além de várias experiências que nós tivemos, né? A Naná também, ela se decidiu por Jesus, a Natália, irmã do Léo, com a experiência de estar falando de Jesus na rua. Isso me deixou muito feliz também. Nós tivemos algumas pessoas que nós chegávamos dando um convitinho e elas começavam a falar da vida delas e estavam muito turbulentas. Até teve um caso de um rapaz que foi traído pela esposa, estava morando com a família da esposa e a mulher saiu da casa. Foi um terror. Teve uma briga lá, estava todo esfaqueado e nós chegamos lá falando de Jesus. E acho que Jesus transformou mesmo aquela casa, nós oramos. Nós não sabemos o resultado que vai dar, né? Mas nós cremos que Jesus vai transformar aquela casa. Então foi muito bom para nós. Uma coisa que marcou bastante o nosso ir de lá foi o fato de estarmos juntos, cuidarmos uns dos outros, de não deixarmos ninguém sozinho, de nos importarmos sempre uns com os outros. Isso foi muito bom. Então ninguém trabalhou sozinho, ninguém trabalhou demais. Muitas coisas aconteceram em equipe, trouxeram alegria de ver o povo sempre junto. Então, na hora de dormir, uma equipe ia dormir, uma equipe ficava conversando, outra equipe na segurança, depois o trabalho, mas foi tudo muito bom, estava muito bom mesmo. E esse cuidado foi percebido de um para com o outro, mas a gente percebeu o cuidado de Deus o tempo todo na nossa vida. E neste momento nós vamos orar e vamos pedir que Deus continue cuidando das nossas vidas, atuando naqueles que estão precisando. Então, quero convidar aqui à frente aqueles que querem se apresentar ao Senhor para orarmos, intercedermos. Então, vamos ficar todos em pé. Aqueles que quiserem podem vir aqui à frente. E hoje nós continuamos orando por aqueles que já temos orado. A mãe da Rita, por exemplo. Graças a Deus saiu da UTI, está em casa, se recuperando. Deus fez grandes milagres e tem cuidado destas vidas. O irmão Osvaldo, que fez a sua cirurgia, está se recuperando devagarzinho, com dores, mas nós vamos continuar pedindo a Deus. Vamos agradecer porque a Fátima teve uma crise renal esses dias, mas está aqui com a gente. Deus libertou da pedra, das dores, está muito bem. A Adriana tem cuidado da sua mãe, nós temos orado pela sua mãe, mas hoje ela pegou uma virose, não está conosco, vamos orar por ela. E vamos orar pelo Lucas, deve estar assistindo a gente lá.
Então vamos apresentar a vida do Lucas. Ele está com um problema nas vistas, ele requer muitos cuidados especiais, o carinho de todos nós. Nós agradecemos porque sempre que ele está aqui no meio de nós, ele divide aquela alegria tão boa e especial que ele tem. Nós vamos orar pela vida do Lucas. E os irmãos que estão aí, me ajudem a orar por todas estas vidas aqui. Vamos orar. Senhor, como é bom poder confiar no Senhor. Como é bom esperar em Ti e ver a Tua resposta sempre a melhor para nós. Atuando muitas vezes de maneira natural, progressiva. Às vezes a gente nem percebe, mas as coisas vão evoluindo. Às vezes são contrários aos caminhos que imaginamos, mas o Senhor tem sempre os melhores. Mas na maioria das vezes vemos que o Teu amor é manifesto de uma maneira que traz alegria no nosso coração, traz paz. Como o Senhor trouxe na recuperação da mãe da Rita, ela pode agora compartilhar e se alegrar. Como o Senhor trouxe alívio para Fátima, como o Senhor cuidou na cirurgia do irmão Osvaldo. Nós continuamos pedindo ao Senhor por muitas vidas, pela Mansônia Pera, que vai fazer a sua quimioterapia, pelo Reinaldo, que vai fazer a sua cirurgia dia 5. Nós oramos a Deus também pela recuperação de algumas vidas que já têm se tratado e ainda não estão bem, como a irmã Geni, como a irmã Alda. Nós lembramos ao Senhor destes nomes, como missionária Ignomar, que apresentamos outros dias, como a mãe da Adriana e ela própria hoje, ó Deus, precisando da Tua intervenção, do Teu cuidado. E também oramos juntos pela vida do Lucas, pedindo que o Senhor esteja presente lá na sua vida, restaurando a sua saúde, restaurando as boas esperanças que sempre temos, para que todos estes irmãos possam contar para nós como o Senhor esteve presente, como o Senhor é bom, como o Senhor atuou. A gente não duvida, mas ao contrário, nós acreditamos o quanto o Senhor pode fazer. Por isso esses irmãos vieram aqui à frente confiar no Senhor e expressar a sua confiança. E nós intercedemos por cada um deles. Pedimos que todas estas vidas apresentadas ao Senhor nesta noite recebam o Teu cuidado. Aquelas que não foram mencionadas, mas que estão sendo colocadas agora a partir das mentes ou dos corações diante do Senhor. Seja o Teu amor manifestado a elas, ó Deus, seja a intervenção divina do Senhor manifestada neste momento nas vidas. Nós apresentamos ao Senhor todas elas com esperança, porque temos conhecido o Senhor, e com fé, porque cremos no Deus da nossa salvação. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, podem sentar. Enquanto a irmã Rose se dirige aqui na frente, eu vou pedir para os rapazes continuar passando as fotos do evangelismo. Pode passar, por favor, aí vai entrar. A Rose trabalhou numa parte que nós gostamos muito. Embora a gente não tenha tanta afinidade com a cozinha, mas nós gostamos demais, porque quando eles falam, está pronto, nosso coração exulta de alegria, porque o cheiro lá é só para quem vai, é que sabe o que é que acontece lá no ID. Mas não é porque a cozinha e porque só está fazendo alimento que não acontece nada de interessante ali naquele espaço. Então a Rose vai trazer um testemunho para nós dessa área que ela trabalhou. Boa noite. É com muito prazer que eu trago notícias maravilhosas, porque na cozinha também a gente demonstra o amor de Cristo. As meninas chegam todas assim, um pouco acanhadas, né? E com os dias, as horas, vivendo com a gente ali, a gente demonstrando o amor, carinho, né? Atenção com elas, elas vão se soltando, né? E se abrindo com a gente e falando dos seus problemas, né? Aprendendo coisas da cozinha com o Marcos, com o Josias. E elas vão se sentindo prazer de estar ali com a gente. E sente até a nossa falta já,
né? Elas falam, nossa, vai ser muito chato sem vocês aqui, muito triste, né? Então, eu louvo a Deus por isso também. Mas a nossa ida para Pedro de Toledo, para mim, valeria a pena por um único motivo. Ali na cozinha, tinha uma filha de pastor que não estava mais indo na igreja, estava, assim, totalmente perdida, né? Aí eu pedi para o Josias autorização, se a gente pudesse liberar elas para assistir a peça, o testemunho, né? Que para mim, assim, eu acho que é uma peça muito tocante, né? Que passa várias coisas, assim, da vida dos jovens, né? Aí o Josias falou que tudo bem, podia, eu e a Renata embrulhamos as coisas que faltavam, elas foram lá, né? Quando ela voltou, ela chorou muito e ela falou assim, Deus, o que eu fiz com a minha família, com meus filhos, né? Eu falei, mas tem conserto, porque Deus é maravilhoso, Ele é o Deus do impossível, a palavra dEle é viva, é eficaz, não desista, vai atrás da missionária, faça estudo bíblico, ore, deixa a Bíblia aberta, demonstre o amor de Deus para os seus filhos, né? E lute, porque não é fácil. Você pensa que é fácil a gente estar aqui? Eu falei, eu lutei muito, porque tinha o trânsito, que eu estava com medo, eu tinha um monte de coisa, mas Deus é tão maravilhoso que Ele até tirou o trânsito para a gente. Nós fomos super bem na viagem, irmãos, não teve um momento sequer que a gente ficou parado, sabe? Nós sentimos a presença de Deus desde o momento que a gente saiu de casa. Foi uma alegria. E na cozinha a gente vive em uma união muito grande, sabe? Falando muito do amor de Deus, da palavra, orando e mostrando que a palavra de Deus é eficaz, que ela não é vazia, que tudo Ele pode, basta a gente confiar, né? Então, para mim, Pedro de Toledo valeu muito a pena. Sempre o ID valeu a pena na minha vida. Eu sinto, assim, uma alegria muito grande em cada ano poder participar. E eu louvo a Deus por esse momento que eu passei lá. E que eu e a minha família, e que Ele possa nos sustentar para que o ano que vem a gente possa estar lá falando mais do amor de Deus, tá? Que Ele me use cada vez mais, não só lá, mas aqui também. Era isso, muito obrigada. Eu quero convidar aqui, esse eu vou pegar de surpresa, é o Paulo. É, você mesmo. E a Bianca, tá aqui? Bianca, eu não estou vendo. Bianca trabalhou na saúde. Desde a hora que ela chegou, ela teve trabalho. Porque acontecem muitas coisas durante o ID, mas nós precisamos ter alguém nessa área também. E ela foi uma bênção como enfermeira. Ela tinha ali os medicamentos, alguma coisa que precisasse. Logo na primeira noite, nós já fomos ao PS. E depois, no outro dia, já tinha outro com problema também. E a gente, então, tem esse suporte. Ela que ela vai poder falar um pouquinho. Mas o Paulo a gente convidou porque ele trabalha profissionalmente, todo mundo sabe, com segurança. Mas ele teve... Essa foi a primeira vez que ele foi, e eu também estou pegando ele aqui de surpresa, que foi o único que eu não avisei, que eu não vi de manhã. Vale. Mas ele vai dizer para a gente um pouquinho. Você não quer ficar? Você quer ficar aqui? Depois você vai falar. O Paulo vai falar. Boa noite. Para mim, primeiro ID que participo, foi uma experiência, como posso dizer, é difícil até procurar palavras, né? Porque desde do dia que resolvemos ir, eu e minha esposa, estava meio incerto devido ao serviço, trânsito. E como o pastor acabou de falar, né, há pouco tempo atrás, lá todos nós, Deus primeiro cuida da gente, né? E um cuida do outro. E para mim, nem foi tanto eu, o Júlio, o pessoal da segurança, eu falar pelo menos da minha parte, da segurança está cuidando de todos os irmãos. Mas eu senti a presença de Deus ali, tá trabalhando para que pudesse sair tudo nos conformes. E também espero outros anos tá voltando, né? Porque eu gostei muito. Eu acho que quem não foi poderia conhecer essa experiência, que foi muito boa. É isso que eu tenho a falar. Obrigado, hein?
Boa noite, irmãos. Eu também fui pega de surpresa, mas para mim sempre é uma experiência muito boa participar do ID. É sempre assim uma novidade, né? Apesar de ser mais ou menos a mesma programação que a gente desenvolve todo ano, sempre é diferente, muito diferente, né? Nunca é monótono. Já aconteceu de 1 ou 2 anos eu ficar em casa e eu sempre ficava 3 horas. Então tá começando a tarde feliz, então eu vou orar pela tarde feliz. 8 horas, coral jovem, então a gente já entra na sintonia do ID. Quando a gente tá no carnaval em casa, é muito estranho. Mas, assim, eu compartilhando essa experiência, né, de estar na área da enfermagem, graças a Deus também é um cuidado de Deus, né, que nesses anos que eu tô, acho que uns 4 anos, graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema sério, né, assim, e é um motivo de oração também, né, porque a gente sabe que o inimigo também não brinca em serviço, né, mas graças a Deus, Deus sempre nos deu a vitória e tenho certeza que Ele vai continuar dando. Mas eu também pedi para que os irmãos orem para que outras pessoas também da área de enfermagem, medicina, afins, se disponham a ir, né? Porque esse ano, que nem a Denise sempre me ajudou bastante, que ela é da área de farmácia, ela não pôde ir, que ela trabalhou, né? Então, para que outras pessoas também possam ir, porque como esse ano aconteceu, né, de uma pessoa estar se sentindo mal, eu estava no Kids Games como conselheira. Aí eu falei para Kel, eu preciso sair. Aí a Kel assumiu lá o grupo e eu fui lá ajudar, tal. E graças a Deus não era nada sério. Mas é isso, né, que mais servos de Deus, né, estejam aí dispostos a também entregar, né, os seus talentos seculares, assim, né, que não tem muito essa divisão, mas enfim, que estejam dispostos, né, a servir a Deus. E é isso. Obrigada. Nós temos no ID algumas pessoas que para nós também são muito especiais, que a gente tem muito carinho e muito amor pela participação deles, que são os nossos juniores e as nossas crianças. Talvez você, pai, pense assim, ai, por que eu vou? Meu filho vai ficar correndo. Mas para isso eu convidei, eu quero que vocês ouçam, o Daniel. Daniel foi uma das crianças que participou do nosso ID. Então ele vai contar para nós o testemunho dele, o que ele achou e como foi ter participado do ID. O ID foi muito legal para mim. Eu tive muitas brincadeiras lá. O café da manhã foi muito legal. Tinha Kids Games, também tinha Tarde Feliz e foi muito legal. Você participou de tudo? E o principal de tudo é que a gente também falou sobre Deus para as crianças que não conhecem o Senhor. Amém. Obrigada. A gente, quando os via brincando, você falava assim, nossa, eles estão só brincando. Não, dava a hora do trabalho, esses meninos vestiam os coletes deles, e eles iam e se envolviam, e se arrumavam, e estavam lá, e eles eram a nossa alegria. Então, eu quero agradecer a todos os meninos, os juniores, eles realmente fazem a diferença no ID, porque eles saem mesmo, desde o início da passeata, eles não perdem nenhum momento, em todos as partes, as divisões, eles estão lá. Então, eles realmente, vale a pena você investir e mandar o seu filho para o ID. Com certeza, ele vai voltar diferente. Eu quero convidar aqui também mais um testemunho. Vou convidar a Rose. A Rose trabalhou numa sala muito especial para nós. Quando a gente faz a Tarde Feliz, muitas mães, às vezes pais, levam as crianças. Ela vai contar um pouquinho do que foi essa sala, que a gente separa para receber aqueles adultos que vão à Tarde Feliz. Bom, só não fui pega de surpresa porque eu li o boletim. Como eu era responsável por essa classe,
eu já me preparei um pouquinho. Bom, é o seguinte, eu fui convidada pela Ruth para dar aula para as mães que levam os seus filhos. Então, enquanto eles ficam na tarde feliz, eu ia dar alguma aulinha para eles de coisinha de comer. E eu me preparei e posso dizer que me preparei bastante. No primeiro dia, nós tivemos uma pessoa, bastante, né? Mas essa pessoa é muito importante para Deus. E assim como eu me preparei para 50, eu falei para ela. E foi muito bom, porque nós tivemos um momento assim muito especial, muito gostoso. E no segundo dia, nós tivemos 2 pessoas, a Mara e a Mariene, 2 irmãs. E no terceiro dia foi assim, estourou, 17 pessoas. O brigadeiro fez um sucesso tão grande que quiseram ver o sorvete também, saber como fazia o sorvete. Comigo, eu gostaria que ficasse em pé a Sônia Machado, comigo a Sônia, a Janete e no terceiro dia a Marci. 3 ajudantes que eu agradeço muito. E a Sônia teve um papel, pode sentar, a Sônia teve um papel muito importante, porque ela anotou pedidos de oração. Eu tenho aqui, eu vou passar depois para os sentinelas, porque, como ela falou, que nós iríamos continuar orando por essas pessoas. Muitos problemas, muitas dificuldades, e nós conseguimos, no final de tudo, uma pessoa se converteu, que é a Mariene, uma pessoa assim, muito influente na cidade, uma pessoa muito bacana, e eu vi a Janete conversando muito com ela no dia anterior, e graças a Deus por isso, porque pelo menos uma, né, nós vimos o fruto lá. Agora o resto é com Deus. E eu agradeço muito o seu convite. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu está assim. Quando é o próximo? Porque é muito bom. Nós vamos ver algumas fotos. Continuar vendo. Isso aí é que a Maria encontrou a casinha dela lá. Ela ficou feliz, ela e a Márcia já queriam ficar por lá mesmo. Veja só, nossa campanha esse ano de missões mundiais diz: entre em campo com Cristo pelas nações. Nós vamos ter um almoço missionário em abril. Conto com a sua participação. Procurem a Gabi ou a Bianca, deem seu nome para que nós possamos realizar então esse almoço em comunhão todos juntos, tá bom? Nesse momento, nós vamos ficar em pé e entoar o hino 478, e você que tem seus dízimos, ofertas, poderá entregá-lo. Você que é visitante, fique à vontade. Esse é um momento dos membros da nossa igreja.
pedir para a Marli orar agradecendo pelos dízimos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Que toda honra, toda glória seja somente a Ti, Pai. Que todo pecador reconheça, Senhor, que sem Ti é incapaz de viver. Nós Te somos gratos, Senhor, por esta união nesta noite, Senhor, por cada irmão que aqui entrou, Senhor, por tudo que tem sido feito neste culto e por tudo que ainda será, Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos agora por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um que contribuiu, que o Senhor abençoe a cada lar e que o Senhor abençoe principalmente, Senhor, as mãos daqueles que farão, Senhor, a divisa do que precisa ser feito nesta igreja, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por este ID, porque pudemos ver, Senhor, que realmente o Senhor esteve lá, que realmente o Senhor operou em cada vida, seja na vida daqueles que estiveram lá participando, como na vida daqueles que ficaram lá. E nós Te pedimos, continua, Senhor, operando naquela cidade. Te pedimos que o Senhor abençoe ricamente o pastor, quem nos trará a mensagem agora, que ela venha de encontro aos nossos corações, Pai. Que ela possa falar bem fundo a Tua vontade para a nossa vida. Fica conosco e perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Poder sentar. Eu quero convidar aqui, nesse momento, o Felipe Cruz, a Marisa Klenvinsky, não sei se é assim que fala, e também o irmão Rogério. O Felipe trabalhou na área de som e imagem. O Rogério, ele participou do coral e de tantas outras coisas que a gente viu aí também, né? Mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho, então, do testemunho da apresentação do coral. O som realmente foi uma batalha muito grande, mas assim como eu vim aqui no culto de oração na quinta-feira antes do ID, e nós oramos por que foi uma batalha que nós já fomos com ela ganha. E realmente deu muito trabalho, mas foi muito, muito bom ver a ajuda dos irmãos como o Rogério, o Jefferson, o Klaus, o Snaldi, todos aqueles que puderam contribuir para com o som. Eu mesmo me dividi em várias funções, então, ao mesmo tempo que eu estava cuidando do som, eu tinha também que cantar no coral e ajudar no Kids Games, na segurança. Um testemunho que eu posso dividir é que teve um momento na Tarde Feliz que um senhor entrou dentro da quadra e ele estava indo por fora, pelo lugar onde não podia passar ninguém. E assim, depois nós até fomos descobrir que ele era o administrador do ginásio, mas eu estava ali no som, eu não podia deixar o som, mas só eu tinha visto ele entrando, e assim, fica um clima meio tenso ali no momento, mas graças a Deus não aconteceu nada, porque assim como eu disse, nossa batalha ali já tinha sido vencida. Nós tivemos muita dificuldade para conseguir contribuir com o som de uma forma agradável, né? Porque o ambiente tinha muito eco, nós tivemos alguns problemas de uma caixa às vezes falhar por causa de conexão do cabo, mas assim como eu já disse e repito, nós já fomos com essa batalha vencida e graças a Deus nós demos o nosso melhor, nós tentamos, eu estou aprendendo muito ainda e agradeço a todos aqueles que me ajudaram e nós conseguimos, não faltou em nenhum momento o som para tudo que pediram e para tudo que a gente precisava. Então, no Kids Games nós usamos, na Tarde Feliz nós usamos, nos ensaios do coral sempre estivemos ali prontos para atender e nas programações de noite, mesmo sem eu poder estar, no outro dia sem o Klaus poder ajudar, o Jefferson ficou um dia, o Snaldi ficou outro dia e nós conseguimos fazer o melhor que nós podíamos fazer ali naquele momento. Graça e paz, amados.
Bem, a primeira coisa que eu queria falar aqui, eu percebi que realmente na televisão as fotos aumentam a gente, né? Eu vi que eu tô meio grandinho na foto ali, mas... bem, amados, falando sobre o coral. Esse ano foi interessante para mim e para minha esposa. Na verdade, tem sido interessante nos últimos 3 anos, praticamente. Nos últimos 4, quer dizer. Que os últimos 4 chegou uma figurinha na nossa família chamada Sara. E a gente, desde o começo, a gente ficou naquele desafio. E agora, com a Sara, né? Vamos ou não vamos? Como é que vai ser? E a Sara participa do ID desde 2 meses de idade, meus amados. Então, ela com 2 meses foi no primeiro ID com a gente... Não deixou de ir desde então, ela vai, tinha umas fotinhos dela também bagunçando lá. Ela também curtiu bastante. E agora ela está naquela fase de descobrir algumas coisas, então ela está descobrindo um sentimento que ela até então não conhecia muito, que é o medo. Então ela está com medo de palhaço, está com medo de algumas coisas. Essa cena de Jesus Cristo sendo crucificado, ela fica bastante impactada. Então eu e a Má, a gente fica revezando, né? Então esse ano eu cantei um musical e a Má cantou 2. E como nós somos uma só carne, então nós cantamos todos os musicais, né? Então, é bem interessante, mas o que eu posso dizer, assim, é muito gostoso estar lá. E às vezes a gente começa a falar, poxa, mas eu tenho essa dificuldade, por causa disso não vai dar, por causa daquilo não vai dar. Irmãos, dá sim. Dá sim, e a gente é prova viva disso. A Sarinha, a gente sabe que ela dá trabalho pra gente, ela teve febre, aí teve uma tarde que eu fiquei com ela no hotel... Mas assim, tem que ir lá. Vocês têm que ir, meus amados. Não achem que um empecilho, que um filho, que é uma bênção de Deus, e o pastor até já falou isso nas pregações dele, e eu concordo muito. Aquilo que Deus dá como bênção, a gente acaba revertendo como uma limitação. Isso não é verdade. Então a Sara, ela faz parte da nossa vida, ela está com a gente nos ensaios, ela vai com a gente onde o coral vai. Realmente às vezes não dá para cantar, mas fazer parte desse ministério, servindo a Deus, e principalmente vendo Deus transformando as nossas vidas através desse ministério, é uma bênção. E aí, por consequência, nós vemos muitas vidas sendo transformadas. Então, assim, a gente aproveitou bastante, a gente se divertiu servindo ao nosso Deus. E com a Sara, para a gente é um desafio muito interessante. Então, o que eu falo para você, meu amado, se você tem um ministério que você ama, se entregue. Se entregue, sirva, que Deus ele vai dar sabedoria, vai dar estratégia e vai cuidar de cada momento para que você possa servir. Amém. Bom, para você que não foi, a gente separou uma palhinha, 1 minutinho, um vídeo para ouvir um pouquinho o coral. Que pena, né? Mas enquanto eles preparam o vídeo, eu convidei aqui a Marisa. Talvez vocês estejam pensando, mas a Marisa foi? Marisa não foi. Não foi entre aspas. Foi sim. Assim como muitos de vocês que estão sentados aí pensam que não foi, mas foram. Sabe como vocês foram? Com os joelhos no chão. Na realidade, eu olho aqui e vejo uma igreja inteira que participou do ID 2014 Pedro de Toledo. Agradeço a Deus pela vida da igreja. Então nós convidamos a Marisa, que é uma dessas que ficou sustentando as cordas, segurando firme, para que nós lá na frente de batalha pudéssemos realizar então a vontade de Deus ali naquela cidade. Marisa então vai dar o seu testemunho. Boa noite, irmãos. Eu sei que para mim foi muito difícil, porque eu desde o primeiro ID, eu sempre ia junto, trabalhei muito no ID, vários anos, muitos anos, mas eu, devido à minha saúde atualmente, então estou impossibilitada de poder ir já até alguns anos que eu não tenho ido. Aí, esse ano eu fiquei assim, muito apreensiva, porque eu participo do coral e a gente se sente na obrigação de estar lá fazendo o trabalho. E eu falei, mas o que eu posso fazer? Como que eu vou fazer, né? Não vai dar para eu ir mesmo. Mas aí eu tive a ideia, falei assim, bom, eu não vou no meu corpo, mas em espírito estarei lá.
E o que eu fiz? Eu só saí da minha casa no domingo que eu vim para a igreja. Que, aliás, estávamos em poucas pessoas, mas foi uma bênção. A palavra do pastor Eli pela manhã, a Eleni, que nos dirigiu na escola dominical, e à noite o pastor Walter também. Foi um banquete. Eu falei que nós aproveitamos muito. Deus nos abençoou muito aqui. Mas eu fiquei na minha casa, porque essa época de carnaval é uma época muito difícil. Se você ligar a televisão, só vê carnaval, e tudo carnaval. E assim, eu não sei, irmãos, se isso é uma coisa do meu coração, ou se os irmãos sentem isso também. A gente percebe que o cerco está se fechando a cada dia, a cada pouco. O que acontece? As coisas estão ficando muito difíceis para nós. Então, eu penso que a vinda de Jesus não demora muito não, viu? Porque as coisas têm sido cada vez mais difíceis. A gente vê coisas absurdas, horrorosas, sempre olhando na televisão, no documentário, em tudo, falando coisas muito ruins. E eu penso assim, o ID, a gente vai lá para semear, vai jogar a semente. Nem sempre a gente consegue ver os frutos, mas a gente consegue ver, mais tarde vai saber a respeito. E se valer por uma alma, ganha Cristo, já está de bom tamanho. É uma alma que nós conseguimos, através, logicamente, sendo instrumentos de Deus. Então, o que eu fiz? Eu me prostrei, conversei com Deus e comecei a ficar em oração na minha casa. Então, como eu sei tudo como funciona, então de manhã, que eles estavam acordando, como que ia acontecer, à tarde, a tarde feliz, então eu orava. À noite também, o trabalho do coral, eu orava. E sempre eu fiquei em oração o tempo todo. Eu imaginava assim, uma batalha. Os nossos soldados estavam lá. E eles tinham que ter uma retaguarda em oração. Porque a gente precisa, e muito. E eu sei, e os irmãos mesmo me falaram que sentiram as nossas orações aqui. E a gente orou muito. E eu, principalmente, me propus. Eu não saí de casa. Meus amigos, vamos no cinema, vamos não sei aonde. Não, eu fiquei em casa o tempo todo, os 4 dias, e justamente orando e pedindo a Deus que tudo desse certo, que as coisas funcionassem da melhor forma, que protegesse cada um que estava lá. Tá? Então, é essa a minha palavra. Obrigada. Vamos passar o vídeo, então? Enquanto eles colocam... Isso, vai entrar. Nós tivemos na Tarde Feliz 5 conversões de adultos. E como a irmã falou, no último dia na Sala das Mães, a gente teve então 17 mulheres. Né? Tinha um homem também. Né? Nas apresentações do coral,
nós tivemos 3 conversões no primeiro dia, 4 no segundo e 14 no terceiro dia. No Kids Game, então, a gente teve no total 32 participações, 14 conversões. O evangelismo dividido em 3 grupos. E mesmo no evangelismo de casa em casa, ainda houve 6 conversões. O total deu 46 e 70 casas disseram querer estudo bíblico, 12 ficaram marcadas e eu tenho aqui notícias da Maria. Para quem sabe, a Maria é a nossa missionária que ficou lá. Maria disse o seguinte, inclusive tinha alguns jovens lá em casa hoje, e na hora que ela me falou pela internet, eu já disse a eles. Ela disse que o povo da cidade achou lindo demais as nossas apresentações e ficaram encantados com os amarelinhos. Ela disse que é só o comentário que tem na cidade. E eles disseram também, há muito tempo não acontecia algo diferente na nossa cidade. Esse é o comentário. Maria já realizou, de quarta-feira para cá, 14 estudos. Ela já fez. Para quem não sabe, os estudos são divididos em 4. É o estudo do livro de João e depois tem um outro livro. E tem uma sequência para o discipulado, que são os nossos missionários que irão fazer. E ela, então, iniciou esses 4 primeiros estudos e desse início de estudo ela já fez 14. E hoje, muitos aqui sabem, é aniversário da Maria. Então, ela mandou uma mensagem para os irmãos. Ela disse que vocês deram para ela o melhor presente, fazer discipulado. Ela está feliz demais trabalhando em Pedro de Toledo e pediu para dizer isso para os irmãos. Eu convido o coral masculino.
das experiências importantes para mim é ver o conjunto todo acontecendo. Uma vez que a gente está lá como pastor, tenho a minha parte bem pequenininha, que é trazer a última palavra depois do coral jovem, mas também como pastor da igreja, a gente está presente em todas as coisas. Então procurei me dividir um pouquinho em cada coisa. A única coisa que eu não consegui foi no Kids Games, porque na primeira manhã teve a carreata, no segundo dia que teve o Kids Games, eu estava no evangelismo, e no terceiro dia, que também teve o Kids Games, eu fui num ponto de pregação com os missionários, perdi, não pude estar no Kids Games. Mas em todas as coisas eu participei muito bem. Na cozinha, então, participei ativamente nessa parte, também foi muito boa. Mas ver todas as coisas funcionando foi muito especial. Ver que todos estavam alinhados, que tudo corria bem, que todas as situações difíceis eram corrigidas, acertadas, e o pessoal continuava animado e trabalhando. Existia um conjunto muito bem definido, como as engrenagens do reloginho, que todos estão trabalhando direitinho. E isso foi uma coisa que trouxe muita alegria e muita satisfação. As nossas orações sempre eram de gratidão. Deus, obrigado que deu tudo certo. Deus, obrigado que as pessoas estão ouvindo. E a experiência de falar depois do coral é algo muito marcante, porque o coral emocionou todas as pessoas ali. Termina, eles batem palma, como vocês viram, eles estão animados com aquele negócio diferente. Para eles é impactante, é algo especial, e eles não estão acostumados a ver isso o tempo todo. Tinha aquela iluminação, aquele palco grande, um coral cantando lá na frente, cantando muito bem, com o som, com a representação, o teatro. Todos estão parados, de olhos arregalados, vendo o que está acontecendo. E agora terminou, o pastor vai falar. Ai, pastor, fala direito alguma coisa boa que alcance todos os corações, né? Existe aquela expectativa. Mas a gente tem um tempinho bem pequenininho, porque a gente não quer falar mais do que a mensagem já foi apresentada. Alguns já tinham ouvido a mensagem na rua, outros chegaram lá, encontraram as pessoas. Lembro do Claudemir, um rapaz que estava bem alcoolizado quando encontrei ele na rua, no evangelismo. Nós conversamos um pouquinho, e ele falou que ia, não foi naquele dia. Aí no outro dia ele foi, estava sentado lá, e alguém veio me avisar, falou: pastor, aquele rapaz está bêbado, está sentado ali. E bêbado geralmente dá um trabalho, porque ele quer cantar junto, ele quer falar, dar opinião, rir, chorar, tudo ao mesmo tempo, mas de uma maneira que todo mundo percebe, né? Todos os sentimentos dele. Isso atrapalha um pouco. Mas o Claudemir estava sentado quietinho, eu fui lá cumprimentar. Falei: ô Claudemir, como você está? E pensei, será que ele lembra de mim? Aí ele olhou para mim e falou assim: eu disse para você que eu vinha, não vim ontem, mas eu vim hoje. E lá estava ele participando, e todas essas coisas vão sendo muito especiais. Então, na hora que termina, que eu subo no palco, ali, então, aquelas luzes estão todas no palco para iluminar o coral, e eu tenho aquele tempinho onde eu falo um pouquinho, aproveitando aquela mensagem que o coral já deixou, um texto bíblico que fechasse com a palavra de Deus e chegasse no coração das pessoas, mostrando o amor de Deus por cada uma delas, a partir do que Deus estava fazendo ali mesmo. Deus estava usando todas aquelas vidas para mostrar para eles o quanto Deus os amava. Deus não precisava aparecer do céu ali para eles. Deus estava usando tudo aquilo lá, dizendo: eu amo vocês, mas vocês estão em pecado e precisam consertar as suas vidas com Deus. E em pouquinhas palavras a gente diz tudo isso, e no final, então, a gente pede que as pessoas façam uma oração, entregando as suas vidas para o Senhor. E eu peço para elas fazerem. Se você sentiu, faz a oração. E algumas fazem. E eu não sei, porque lá da frente eu não consigo ver, a luz está toda na minha cara, eu só vejo aquela claridade, eu não consigo ver nada. Mas aí eu peço depois para elas se levantarem. Olha, você que fez essa oração, fique em pé aí, que agora nós vamos orar por você. E é uma coisa muito especial. Quando eu vejo aqueles jovens saindo, eles ficam geralmente aqui todos atrás de mim. Eles terminam e ficam aqui na frente, e eles começam a descer e vão até as pessoas que se levantaram e oraram, que se entregaram para Jesus, que entenderam aquela mensagem que foi cantada, que foi falada lá na rua, que responderam
a todo o empenho que foi dado, desde a oração de quem estava aqui, da oferta de quem contribuiu durante o ano para realizar todas essas coisas que são muito caras, de todos os que ajudaram, é a resposta que todo mundo está esperando. Então os nossos jovens descem, vão até eles, e tem algumas peças que eles estão vestidos com uma roupa para representar os anjos. Então aquela roupa esvoaçante, eles vão andando, aquela roupa parece que eles estão voando, e vão até eles, e ficam do lado, e abraçam, e falam o seu nome. E na hora que todos estão ali, já todos se levantaram, aqueles que oraram, que se decidiram, e os jovens estão com eles. Aí eu faço aquela oração, e os nossos jovens oram com eles, depois ficam conversando com eles, pegam os dados para a gente deixar com os missionários, e alguns começam a contar a história da sua vida. Olha, está muito difícil, está acontecendo um problema, e começam a compartilhar a sua vida, e alguns choram com eles, e outros ficam felizes pelo que Deus está fazendo. E essas coisas vão acontecendo e trazem uma alegria muito grande. Acho que foi no primeiro ou no máximo no segundo dia, já não lembro mais. Levantou uma senhora e ela veio aqui rapidinho, subiu e chegou até o palco onde a gente estava. Ela falou: preciso falar com o senhor. E eu pensei, lá vem alguma bronca, alguma coisa aconteceu, né? Ela falou: olha, o que vocês estão fazendo é muito importante. Porque as igrejas vão para o retiro e se fecham nos acampamentos e estão escondidas, e o carnaval está correndo solto, as pessoas estão se embebedando, estão traindo seus cônjuges, estão se prostituindo, estão se entregando às drogas, elas estão se acabando e achando que estão felizes. E as igrejas estão escondidas, mas vocês vieram aqui e assumiram a posição da igreja de Jesus para falar da salvação de Jesus. E ela foi falando e eu fiquei com os olhos arregalados, assim, quieto, sem ter nenhuma reação. E ela continuou falando e agradeceu muito. E eu também disse: então, muito obrigado, né? E você sentiu-se tocada. Nós ficamos agradecidos a Deus, por isso que Deus seja louvado. E ela saiu, eu não a vi mais. Esqueci o nome dela, ela me disse, eu esqueci. Mas eu fiquei muito contente, porque ela contou para mim que já tinha sua convicção em Cristo, mas ela estava muito feliz por ter visto as pessoas trabalhando e anunciando Cristo. Isso foi para mim muito especial. Uma das coisas também muito boas foi no último dia, então, na terça-feira, não tem mais evento. Acabou tudo. E agora nós vamos embora. Na segunda noite, terminado o programa, todo mundo ajudou, colocou todas as coisas no fundo da quadra, e aí foram jogar basquete, depois brincar de pegar a bandeira das equipes, e aquela festa, aquela coisa tranquila, saudável, todos brincando, felizes com o trabalho e os resultados. Deixaram tudo pronto. Na terça-feira, então eu pedi que eles acordassem mais cedo que os outros dias. Apesar deles terem dormido mais tarde, eles acordaram. 7h30, todo mundo acordou, tomou café, aprontou todas as coisas. E aí pegamos as coisas das salas, cada um pegou a sua mala, levamos para o ônibus, carregamos o ônibus, depois fomos para o ginásio, carregamos o caminhão, estava tudo pronto, vamos para a nossa devocional. E aí fomos até a missão, onde tem a igreja lá, e lá fizemos a nossa devocional. Foi muito, muito especial ver ali aquele encontro dos irmãos com tudo prontinho. Agora é só entrar no ônibus e ir embora. Mas nós vamos agradecer a Deus. Estávamos ali junto com os irmãos de lá, junto com o missionário ali, e os irmãos conheceram onde é realizado o trabalho. E o irmão Paulo trouxe uma mensagem para nós muito boa. E eu não vou lembrar tudo o que ele disse, mas foi muito especial. Eu lembro do texto e de algumas coisas. Eu quero dividir isso com os irmãos, porque eu falei para ele que ele disse foi tão importante que eu queria que todo mundo estivesse lá para ouvir. Então eu não vou conseguir dizer as mesmas coisas, mas eu vou tentar pelo menos mostrar uma parte que mexeu muito no meu coração. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 43 até o versículo 46 apenas. Jesus está chamando alguns discípulos. Então, aqui em João 1, a partir do 43, diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José.
Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Irmãos, esse vem e vê, para mim foi muito importante. Porque as pessoas estão na rua dizendo: vamos lá para o programa, nós estamos aqui fazendo um programa lá no ginásio. E é interessante que nós não falamos que somos da Igreja Batista Ebenezer em São Paulo. Nós dizemos: nós estamos falando de um carnaval diferente, nós estamos falando da transformação que pode ter na sua vida, da alegria que pode ser a sua vida. E se as pessoas perguntam um pouquinho mais, então a gente continua dizendo, e nosso interesse é mostrar Cristo em primeiro lugar. E se a pessoa insistir mais um pouquinho, nós vamos falando um pouquinho da missão batista lá em Pedro de Toledo. E nosso objetivo não é falar da nossa igreja, nem das nossas pessoas, nem das nossas qualidades, mas dizer que há um trabalho lá em Pedro de Toledo que ama as pessoas, que nós estamos lá para que elas saibam disso, e Deus ama as pessoas. E assim nós vamos conversando com elas, e o que nós estamos dizendo para elas é a mesma coisa: vem e vê. Nós chamamos elas para virem assistir, para virem acompanhar, para ouvirem a notícia. E nós cantamos, só que o que é interessante, que há algo mais para ver. Quando a gente chama vem e vê, nós não estamos chamando apenas para ver o trabalho que é feito, mas nós estamos sendo também vitrines. Vem e vê. Porque elas olham para nós e começam a olhar para as nossas vidas e questionar: então quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram até aqui? O que vocês querem dizer com tudo isso? E a mensagem muito especial que temos para dizer também tem a ver com a nossa vida. Vem e vê. E quando eles vão até lá e assistem, se encantam, como disse a Ruth, se encantam com aquele trabalho que está sendo feito, mas principalmente podem se entregar confiantes naquela mensagem que foi apresentada ali, pelo evangelismo, pelo Kids Games, pelo Tarde Feliz, pelo trabalho naquela classe especial. Podem ver o testemunho, depois com a apresentação do Coral Jovem, eles podem ver o testemunho das pessoas, porque ele vê a gente ali todos aqueles dias, andando na rua, cantando, tratando as outras pessoas, convivendo, esperando na fila, acertando todas as coisas, dormindo no mesmo quarto, nas salas de aulas ali, e alguns lá no corredor, outros dormindo. É um espetáculo ver como a gente consegue concatenar todas as coisas, deixar todas as coisas ajustadas. Vem e vê, vem ver o que nós estamos fazendo. Esse é o convite que nós precisamos continuar fazendo, que nós queremos continuar fazendo. Hoje de manhã falamos sobre a esperança que Jesus pode dar para nós. Falamos que nós estamos oferecendo essa mesma esperança, que não é baseada nas coisas, não é baseada num prognóstico, mas é baseada numa pessoa que é Cristo. E hoje à noite nós estamos vendo esse texto e lembrando que é exatamente o que precisamos continuar dizendo para as pessoas: vem e vê, encontrem em mim, encontrem em cada um de nós essa mesma esperança. Eu não estou falando alguma coisa, oferecendo um produto. Eu estou falando de uma pessoa que ama, que está interessada, que quer, que tem um interesse por cada um de nós. Vem e vê. Vê o que Ele fez na minha vida, vê o que Ele fez na vida dos meus irmãos, vê o que Ele fez nas vidas que estavam lá trabalhando, vê o que Ele fez nas vidas que cooperaram com o trabalho, nas vidas que permaneceram em oração. Vê que diferença Ele fez, vê o que Deus fez. Nós estamos dizendo para as pessoas, e queremos continuar dizendo todos os dias para as pessoas, mesmo que não estejam lá em Pedro de Toledo, nem estejam no meio desse trabalho, queremos continuar dizendo: vem e vê. Vale a pena, irmãos, que nós vivemos nesses dias de trabalho, nós podemos continuar a fazer, e vai continuar a partir do nosso próprio testemunho, da nossa vida, da nossa decisão de dizer: mas eu quero continuar fazendo isso. Eu não quero esquecer esses dias, nem dizer que eles só podem ser vividos lá, mas eu quero continuar dizendo: vem e vê.
O que eles viram aqui nesse texto foi o Messias, o Cristo. Eles viram que não era apenas um homem com uma boa palavra, mas viram que era um homem que tinha aparecido, que na verdade veio para nós, mas ele veio como Emanuel, o Deus se encarnou, esteve entre nós e ofereceu para nós salvação, perdão dos pecados e graça. E eles estavam dizendo: vem e vê. Quando as pessoas viram, ficaram maravilhadas e encontraram essa mensagem verdadeira. E o que nós, como Igreja Batista Ebenezer, precisamos continuar fazendo é continuar apresentando essa mesma mensagem. Vem e vê. Não precisa vir no culto, mas vem e vê na minha vida. Você pode dizer isso: vem e vê na minha vida. Vem ver o meu testemunho, vem ver as minhas decisões, venha ver as minhas orações, venha ver o quanto eu estou aprendendo da palavra de Deus, venha ver o que eu conheci de Deus, venha ver como eu me entreguei ao Senhor. Vem e vê. Mas eu sei que tem muitas pessoas que estão vendo e ainda não se dispuseram a fazer o mesmo convite. E eu quero orar por você hoje, porque nós oramos lá por muitas pessoas, e Deus fez o trabalho em muitas pessoas, inclusive nos que estavam lá. Nós temos o testemunho de pessoas que saíram daqui e foram impactadas pela mensagem de Deus. E hoje eu queria que não fosse diferente, que todos nós saiamos daqui impactados pela palavra de Deus, que é por esse testemunho do que Deus fez, pela validade do trabalho, mas principalmente porque nós continuamos apresentando Cristo Jesus. Então eu quero fazer esse convite: vem e vê. Se você prestar atenção do seu lado, do irmão que está aí ao seu lado, eu quero perguntar: qual a impressão que você tem dele? Você crê que você pode encontrar Jesus na vida do seu irmão que está aí do seu lado? Mas eu quero fazer uma pergunta mais séria: será que a pessoa do seu lado pode olhar para você e receber esse convite, vem e vê? Quando ele olhar para você, ele vai encontrar com Jesus na sua vida, ele vai encontrar uma certeza de uma aliança feita com Jesus, ele vai encontrar uma disposição sua com Deus, dizendo: Senhor, a minha vida é tua, Senhor, os meus pecados foram apresentados ao Senhor, o Senhor perdoou. Você tem essa convicção de que a pessoa que está do seu lado pode receber de você a bênção de Deus, da salvação em Cristo Jesus, a palavra de Deus, a vida de Cristo na pessoa que está do seu lado? Então eu quero orar por você, para que todas as pessoas que estiverem do seu lado, a partir de agora e durante essa semana, onde você estiver, possam ver Cristo na sua vida, que eles possam ver que os seus pecados foram perdoados, e você não está apenas observando as coisas, e muito menos que você está em dúvida, dizendo: não vi, não sei, não vou atrás, mas ao contrário, todas as pessoas possam observar em você alguém que tomou uma decisão, um rumo, um objetivo, dizendo: a partir de hoje eu vou fazer assim. Isso foi com as pessoas que contribuíram, isso foi com as pessoas que ficaram aqui em oração, isso foi com as pessoas que vieram no domingo aqui, isso foi com os que estavam lá. Eles decidiram: mas eu vou fazer desse jeito. Então quero levar você a essa mesma decisão, dizer: mas eu quero fazer também o que é certo, também quero me entregar para Jesus, também quero viver nesse compromisso com Jesus. Eu quero orar por você então. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor, para que todas as pessoas que quiserem encontrar-se com Cristo possam olhar para cada um de nós e que nós possamos dizer para elas: vem e vê. Oremos. Senhor, como é bom servir ao Senhor, como é bom perceber que o Senhor está presente, à disposição, mesmo com a tua santidade, a tua justiça e a tua divindade, mas o Senhor se dispõe para nós pela tua misericórdia, pelo teu amor e principalmente pela tua graça. E todos os que buscam ao Senhor te encontram, e o Senhor não despreza ninguém. E o Senhor usou todas estas vidas para anunciar em Cristo Jesus lá em Pedro de Toledo. Mas agora, Senhor, estamos aqui juntos, considerando tudo que o Senhor fez, entendendo que o Senhor ainda pode fazer mais, e que ainda há pessoas aqui que precisam se comprometer com o Senhor, para servirem ao Senhor na mesma intensidade,
não só lá em Pedro de Toledo, mas aqui onde estiverem, durante esta semana, durante as oportunidades que o Senhor der. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, transforma as vidas nesta noite. Que o Senhor receba cada um de nós na Tua presença. Que cada um de nós possa se entregar ao Senhor nesta noite. E possamos receber do Senhor o perdão dos pecados, a libertação das trevas, do destino do inferno, mas receber Cristo Jesus como nosso Senhor, para governar sobre as nossas vidas, como Salvador, para redimir-nos do pecado e levarmos para a nova vida em Cristo Jesus. Senhor Deus, nesta igreja, todos nós possamos dar esse testemunho e poder dizer, vem e vê, que cada um de nós possa levar o Espírito do Senhor nas nossas vidas, como igreja de Cristo, e as pessoas possam encontrar-se com Cristo Salvador através de nós. Não porque tenhamos poder ou tenhamos justiça em nós mesmos, mas apenas porque nos entregamos ao Senhor e queremos ser instrumentos do Senhor. E possamos ser como os discípulos que apresentavam Jesus. Sejamos nós também pessoas que apresentem Jesus em todos os lugares, que encontrem o Salvador através das nossas vidas. Que não seja só em Pedro de Toledo que tenhamos esses testemunhos maravilhosos, mas em qualquer lugar que estivermos, que as vidas entreguem-se a Jesus como fizeram, e que cada um de nós seja esse instrumento do Senhor. Usa as nossas vidas, recebe aqueles que oram ao Senhor neste momento, que se entregam ao Senhor, recebe as nossas vidas, para sermos um só no Senhor, a igreja de Cristo Jesus, servindo ao Senhor, amando ao Senhor e recebida pelo Senhor. Abençoa-nos. Ora ao Senhor com fé e esperança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Caminhamos para o final. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Nós preparamos para os irmãos uma palavra, então, do casal de missionários lá de Pedro de Toledo. Irmão Expedito e irmã Maria da Penha. Eu sou Maria da Penha Silva, missionária em Pedro de Toledo. Então nós estamos gratos, né, pelo que aconteceu aqui no período de carnaval, com o apoio da Igreja Batista Ebenezer, né, do pastor Wagner, juntamente com seus jovens, né. É um trabalho realmente de impacto, porque eles trouxeram assim, um carnaval diferente, onde a mensagem, né, tanto cantada como pregada, né, realmente impactou muitas vidas aqui nessa cidade. Então nós estamos em nome da Igreja Batista em Pedro de Toledo, agradecendo essa igreja que realmente saiu para fora para vir nos ajudar aqui nessa cidade tão carente. Então, eu também gostaria de agradecer os irmãos, né, pela ajuda aqui com a igreja. Foi muito bom ter recebido vocês. Pena que só foi 3 dias, já estão sentindo saudade de vocês. Mas foi muito bom. Eu quero dizer para vocês que, com certeza, Deus viu tudo isso que vocês fizeram. Deixaram as suas casas, às vezes até parente em casa, mas vieram fazer a obra do Senhor. Então eu quero deixar um versículo para vocês. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é em vão. 1 Coríntios, 2 Coríntios 15, 56 e 58. Eu quero deixar um desafio ainda para essa amada igreja, né? Juntamente com o pastor, especialmente os jovens, né? Gostaríamos de recebê-los aqui uma outra oportunidade, né? Para ver o resultado do trabalho que eles deixaram aqui.
para a glória de Deus. Abraço. Manda um abraço para ele. E deixamos um forte abraço, né, pastor Wagner, juntamente com a igreja, todos que estiveram aqui. Não vou citar nomes porque eu posso esquecer de alguns, né, mas todos que estiveram aqui em Toledo, recebam o nosso forte abraço, né, e já estamos com saudade. Eu gostaria também de deixar um abraço para uma irmãzinha que não pôde vir até aqui, mas mandou sua filha, mandou falar comigo, a irmã Lídia. Irmã Lídia, vai meu abraço para a irmã. Saiba que eu não conheço, mas eu amo muito a irmã, porque pela sua atitude, o seu cuidado de ter mandado a sua filha e o seu carinho para conosco. Deus abençoe a irmã muito, e a igreja, o pastor, todos. Esse é o casal. Vocês ouviram os passarinhos, né? Muito bom. Nós vamos então assistir ao vídeo, né? Geral foi feito pelo Leonardo Temperini, e depois então a bênção pastoral e o poslúdio. Quiserem as fotos que vocês estão vendo, na realidade o irmão Célio vai fazer um DVD com todas as fotos, aproximadamente 1000. Você me procure e dê seu nome para poder receber esse DVD.
pé um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Deus abençoe a sua vida, que você continue no ID de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, graças te damos por teu grande amor por nossas vidas. Graças te damos pela esperança que Cristo nos deu e pelo privilégio de anunciar esta salvação. Abençoe o teu povo, ó Deus. Abençoe todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet também. Todos sejam abençoados por ti, que tudo que viram aqui, tudo que experimentaram e ouviram, possa refletir nos seus corações como um chamado do Senhor para continuarem sendo bênção, para estarem posicionados na obra do Senhor, para se alegrarem na tua santidade, para se alegrarem com a tua presença, para serem instrumentos do Senhor. Abençoe as suas vidas, as suas famílias, e que até a semana que vem continuem amplamente abençoados por ti. Cuida, Senhor, de todas estas pessoas. Eu te agradeço por cada uma delas e oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que nós temos cantina agora após o culto. Essa cantina é voltada para missões.